Olá, pessoal. Olá, meus amigos. Tudo bem? Estamos aqui hoje com a ilustre presença do Ribamar, Matias. Dê um oi pra galera, Ribamar. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Ribamar já foi bispo duas vezes aqui na ala, né, ala Nova Metrópole 2. Para quem está assistindo que não é da ala ainda, sejam muito bem-vindos também. E hoje, nosso primeiro episódio do nosso podcast, né, o Diz Aí, né? E vai ser com essa ilustre presença de uma pessoa que tem muita bagagem de liderança, muita bagagem de evangelho para nos nos dá esse ânimo, nos dá essa força para continuar no Evangelho e poder nos dar esse exemplo que é, né? Então, para começar, eu queria saber um pouco de você, Ribamar. Quem é o Ribamar? Ribamar é um humilde pai de família, né? Que aos 40 anos me batizei na igreja e venho esses 20 e poucos anos, 23 anos, me fortalecendo cada dia mais no Evangelho e aprendendo, né? Todo dia eu aprendo alguma coisa, todo dia é um dia onde que a gente temos que realmente, nesse dia, aprender algo para fortalecer a nossa vida, nosso dia a dia. Muito bom, muito bom. E você trabalha com o que hoje, Ribamar? Hoje eu trabalho de almoxarifado, sou chefe de almoxarifado, trabalho numa empresa há 31 anos. Acho que é quase o dono. Não, ainda não, mas eu trabalho na empresa R Chagas, Cia Limitada, e tenho um cargo lá como chefe de almoxarifado. Mas estou levando essa vida com tranquilidade. Então você não é líder nem não é só dentro da igreja, não, é líder fora também, né? É, né? Para a gente ser líder, a gente não tem que ser só líder só na igreja, não. Isso aí. É, Você tem uma longa caminhada no Evangelho, né? Veio aí. Quantos anos de membro? Eu só tenho 23 anos de membros. 23 anos de membro. É uma vida, né? 23 anos de membro. É, E como foi a sua conversão? A minha Conta pra gente. convenção, eu já me batizei na igreja já um pouco velho, né? De idade, eu tinha 40 anos quando me batizei. E no início de tudo, eu recuei, né? Quando os elders estavam ensinando a mim e minha esposa, eu dei um pouco de trabalho para os elders, né? Eu troquei um pouco e os elders realmente, eles, com muita oração e jejum, conseguiram amolecer esse coração e fez que eu aceitasse o batismo, né? A experiência que eu tive foi que realmente eu fui tocado, né? Eu vi uma reunião de testemunho e logo depois eu senti que realmente a igreja era verdadeira e que realmente eu deveria me batizar e falei sim para os elders. Bom, então a gente vê aí também a importância da reunião de jejum e testemunho, né? Muita gente não dá tanta importância às reuniões da igreja, né? Sim, Mas a reunião de jejum e testemunho é muito bom, e principalmente quando as pessoas vão lá e prestam seu testemunho de que sabem que a igreja é verdadeira e que Jesus Cristo vive. Isso fez verdade, total diferença para a sua decisão, não foi? com certeza. Muito bom. E você falou da sua esposa, né, a irmã Cláudia, Aham. né? Que nós aqui conhecemos muito bem na ala. E diz que ela também ajudou muito, foi uma. Ajudou muito. A minha esposa, ela foi fundamental na minha convenção, né? A minha esposa, ela falaram para o Zé que você só ia se batizar quando eu realmente eu aceitasse o batismo, né? E ela orou muito, jejuou muito, né? Para que esse dia chegasse e ela sim conseguiu realmente o propósito que ela vinha fazendo no jejum em oração. É isso aí. Então, tem algum princípio, um hábito, alguma coisa que você faz com a sua família, no caso sua esposa, que, que vocês priorizam, né, para fazer dentro Uhum. de casa, para manter o seu lar, a sua família espiritualmente forte? Tem alguma coisa Sim, que você faz assim que. com certeza. Nós, depois que nossos filhos, antes de nossos filhos casar também, quando eu vivia os quatro dentro de casa, a gente todas as segunda-feira fazia noite familiar, né? E quando os meninos, Diego e o Tiago, passaram a família deles, casaram, e ficou eu só e minha esposa.
e a gente não deixou de fazer a nossa noite familiar. Toda segunda-feira a gente faz a nossa noite familiares. Às vezes temos convidados, né? Às vezes temos nossos netos, mas muitas vezes também fazemos só nós dois. Só revezamos as orações, é, hinos, mas acontece. E eu tenho um testemunho muito forte sobre a noite familiar. É um momento, no começo da semana, que a gente está trazendo o Espírito para a nossa casa, né? Essa tradição da noite familiar lá em casa, ela acontece todas as segunda-feira e é muito importante para o fortalecimento de todas as famílias. Perfeito, bacana. A importância da noite familiar em todas as famílias. Tanto que a igreja já deixa o dia de segunda-feira já Uhum. livre de qualquer atividade, qualquer coisa, justamente para a gente fazer as nossas noites familiares e priorizar isso no nosso lar, né? Fica uma dica para vocês, viu? Ter que fazer noite familiar, principalmente usando o Vem Segue-me, para Isso, ajuda tanto na noite familiar quanto nas aulas de domingo na escola isso. dominical, hein? Já começa estudando a aula na segunda-feira. Exatamente. Funciona desse jeito. E você falou muito dos seus filhos agora, né? A gente falou Uhum. sobre esses hábitos e dos seus filhos, né? O que a gente conhece, o Diego, o Diegão, o Thiago, que Uhum. já foram e são líderes hoje, né? O Diego hoje está Uhum. no bispado, né? Conselheiro de Isso, bispado. O Thiago era o presidente do coro antes de você. isso. Então, já são homens formados, com família, com filhos. E qual a sensação que você tem como um pai de ver eles firmes no evangelho, tendo essa parte de liderança, pegando os lugares que antigamente você liderava eles e hoje eles são os seus líderes, né? É Como é que você se interessante. sente assim? O Diego agora é meu líder, né? Ele é conselheiro do bispado e quando eu era bispo, quando a gente revertiu o chamado, eu sempre ajudei muito meus filhos, né? Eu sempre conversei muito com meus filhos, entrevistei muito meus filhos, né? E a gente tinha essa ligação sobre o Evangelho. Diego, ele se batizou, foi o primeiro a se batizar na igreja, lá em casa, e ele foi que realmente deu o pontapé inicial em tudo, em todo o Evangelho da nossa vida. O Tiago também, né? Se batizou, logo depois do Diego, e isso ajudou muito no ensinamento também em casa, já que eles já eram já ensinados na igreja e eu aplicava também um pouco do evangelho lá em casa e também ensinava também os meus filhos o modo de vida do mundo, né? Prevenindo eles de todos os males do mundo. E meus filhos, eles sempre foram ensinados. Eu fui muito aberto com meus filhos. Todos os assuntos eu conversei com meus filhos. Eu fui muito aberto com eles, sabe? O que você imaginar, eu entrevistava meus filhos, conversava com eles abertamente, todos os assuntos, né? E isso ajudou muito. Isso ajudou muito porque eles depois se casaram e agora têm suas famílias, são líderes, como a gente está falando aqui, né? E eu sinto que nós, como os pais, devemos ser abertos com nossos filhos, devemos conversar com nossos filhos, não deixar que nossos filhos eles aprendam alguma coisa com outras pessoas. É o dever do pai e da mãe ensinar os seus filhos. E quando se parte na parte masculina do filho, aí entra mais o poder do sacerdócio, do homem, ensinar os seus filhos. Perfeito. Então, o conselho que você dá hoje para os pais seria esse, de estar junto com os filhos e ensinar eles dentro de casa, né? Exatamente. Não deixar que eles aprendam nada no mundo. Deixar que ele aprenda por nós mesmos, por nossas experiências, por nosso conhecimento, para que eles possam ser fortalecidos tanto espiritualmente como materialmente. Muito bom, muito bom. É, e falando em se fortalecer espiritualmente, nós sabemos, né, na igreja que as experiências espirituais, elas nos ajudam a ter essa fortaleza em nós, né? Elas nos ajudam a seguir firme, seguir adiante, por mais que as coisas fiquem difíceis, porque nós sabemos que as coisas ficam difíceis, independente de quanto tempo de igreja nós temos, né? Se nós somos Uhum. mais novos, somos mais velhos, eu costumo até dizer que os mais novos sofrem mais do que os mais velhos, mas nós sabemos que as dificuldades existem. E as experiências espirituais nos ajudam a estar sempre focados, né, na nossa meta final, que é voltar ao lar celestial. E falando em experiências espirituais, você com 23, 24 anos de membro de igreja, você já viveu muitas experiências espirituais, né?
Com certeza, muitas, né? Eu, como bispo, né? A primeira vez eu passei 7 anos e eu tive muitas experiências espirituais, muitas. Aprendi muito com muita gente, né? Aprendi com pessoas o, como se deve ser nutrido espiritualmente, né? Vi muitas pessoas se fortalecendo, muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas caindo e levantando, né? E isso para mim foi uma experiência incrível, porque você aprende com os erros das pessoas, aprende com o sofrer das pessoas, aprende com a felicidade das pessoas, e você é aquele líder que você está ali com aquela pessoa. Na hora de eu sorrir, a gente sorri, na hora de chorar, a gente chora, e assim a gente vai trocando as experiências espirituais. Eu fui muito abençoado, tive muitas experiências espirituais. Vi pessoas que estavam no fundo do poço dar a volta por cima e, e ser abençoada. Vi pessoas que passaram por situações muito difíceis no Evangelho e elas conseguiram superar toda a dificuldade e realmente ser uma pessoa feliz, né? E eu, como bispo, acompanhei isso e me fortaleci também com as pessoas. Sofri também com as pessoas. Experiência espiritual você tem muitas, né? Agora, aquilo que marca você é aquilo que realmente você é capaz de fazer para uma pessoa ser feliz, né? E isso, graças ao meu chamado, graças ao manto, eu pude realmente, muitas vezes, agir dessa maneira com as pessoas. Muito bom, muito obrigado. Foi bem. Até me ajudou aqui no meu próprio testemunho pessoal quanto a isso, né? Quanto à parte de liderança. Eu fui um dos que já teve nessa mesa com o senhor do outro lado, né? Conversando. Uhum. E eu sei que o senhor, além de ter sido um bom bispo, foi um bom conselheiro também nas horas difíceis, não só para mim, mas para todos os membros da nossa ala. Né? E ainda continua hoje como presidente do coro, dando esse aparato, né? Essa mão amiga, para quando a gente precisa, a gente ajudar, você sempre está lá. No meio dessas experiências espirituais, Matias, é, teve algum momento que você fez uma oração assim, você depois não. Pode ter sido na hora, pode não ter sido na hora, mas depois você viu claramente que aquela oração foi respondida, que você pode compartilhar com a gente agora? Uma Com experiência que tem? certeza, é uma experiência muito maravilhosa que eu tive, né? É, a minha esposa, ela tinha uma doença na perna e é um ferimento muito difícil de cicatrizar. E nós fomos ao templo e nós juntos e oremos, né? E oremos ao Senhor para que ela fosse curada. E um mês depois, com o tratamento que ela fez com o médico, a minha esposa ficou curada, né? Sobre a oração e jejum que a gente fizemos, né? Fizemos uma, tipo um convênio com o Senhor de pedir a Ele essa bênção, a bênção de saúde para minha esposa. E eu fui muito gratificante, fui receber essa bênção, que até hoje eu sou muito grato por o Senhor ter ouvido as minhas orações, a minha petição para a cura da minha esposa. Muito bom. É um testemunho que você leva no coração, então, né? Não só você, mas como a irmã Cláudia também, né? Exatamente. Para você que acha que a sua oração não é respondida, ó, Eu preste atenção, respondo hein? nossas orações. E hoje em dia, nós temos na igreja uma geração mais jovem, né? Uma geração mais nova, né? É, eu acredito que as pessoas que vão estar assistindo a gente agora, não só os da nossa aula, mas no YouTube no geral, vão ter ali na base de entre 20 anos, 30 anos, que é uma geração que gosta dessa parte de ouvir, de assistir as coisas, né? E não só, mas também para os mais velhos, né? 40, 50 anos, não querendo deixar de lado, mas a gente sabe que esse é o público mais acessível à parte de tecnologia, querendo ou não. E queria saber de você, uma pessoa já mais experiente, né? Não te chamando de velho, sabe? Sim, mas Mas bem mais experiente que a gente, claro.
que já passou por vários chamados, por várias coisas na vida, né? Criou sua família, tem filhos crescidos já. Qual é o conselho que você daria para essa geração que está vindo aí? Jovens, o conselho que eu dou para vocês: nunca deixe que ninguém abale o seu testemunho da igreja. Nunca deixe que ninguém tire o seu testemunho da igreja. A juventude hoje está sendo muito atacada, porque nós sabemos que o futuro da igreja é a juventude. E muitos jovens, mesmo aqueles que fazem missão, quando chega, têm um desafio muito grande de prosseguir a sua vida no Evangelho, sabe? E eu vejo que o jovem hoje ele tem que se dedicar mais ao Evangelho. Ele tem que abraçar mais a causa, sabe? Não deixar que o mundo possa abocanhar eles, distrair eles no outro sentido de vida, né? Porque nós sabemos que um jovem, ele, por ser jovem, ele se distrai em algumas coisas, ele perde um pouco o foco por alguma coisa que não é cabível no Evangelho. E isso faz que ele possa ter um desvio, um contratempo de focar sua vida no Evangelho. Então, o conselho que eu dou aos jovens, a vocês: viva o Evangelho. Não deixe que ninguém tire seu testemunho do Evangelho. Esse Evangelho é verdadeiro. E ele é capaz de fazer você feliz. A felicidade real está dentro do Evangelho. Nunca esqueçam disso. Perfeito. Jovens, escutem a orientação de um servo de Deus. Viu? Vocês têm muito a ganhar se vocês fizerem isso. Como você já andou muito próximo dos jovens como bispo, né? Nós sabemos que o bispo é o responsável direto pela juventude da igreja. E você se viu como bispo 2 vezes, né? Uhum. Quer contar um pouco sobre como foi servir como bispo 2 vezes? Quais foram as aulas? Quanto tempo você passou? Eu costumo dizer, Alain, que a primeira vez como bispo foi um desafio muito grande, né? Eu era, quando eu fui chamado como bispo, pode dizer que eu era um recém-converso, né? Eu tinha poucos anos de igreja, eu tinha 2 anos e poucos quando fui chamado como bispo, mais ou menos. E eu tive uma juventude boa, uma juventude grande, né? Eu passei uma época que eu tinha 11 missionários, né? No campo de missão. 11 missionários a gente tinha na ala, no campo missionário, né? E esses jovens, eles foram tudo nutridos, eles foram tudo acompanhados. A gente fizemos um trabalho excelente com eles. E todos eles, né? Esses 11 missionários são líderes hoje aqui na igreja. Tanto da ala Metrópole 2 como da ala Metrópole 1, né? E eu tive a felicidade de, durante esse tempo, como bispo, de realizar o casamento desses jovens, né? Muitos dos jovens. O nosso bispado, atualmente, eu tive a felicidade de casar todos três, né? Bispado de peso, né? Casei o meu filho, casei o bispo Oliveira e casei o Bruno, né? Na época que eles estavam para se casar, eu que realizei o casamento dos três. Então, falar do meu chamado como bispo, eu só tenho a agradecer. A oportunidade que eu tive de trabalhar com a juventude, né? A oportunidade que eu tive de abençoar a vida das pessoas e também ser abençoado. Quando você abençoa a vida das pessoas, a sua vida ela é mais abençoada por essas bênçãos que você está levando às pessoas, né? Então foi uma coisa muito sagrada para mim. Eu como bispo, eu não tenho muito estudo, mas eu considero esses 2 anos como bispo, esses 2 tempos como bispo, uma faculdade, né? Uma faculdade mesmo, porque você, Pode dizer que é uma pós-graduação, né? exatamente, você trabalhar com pessoas, você aprende muito, né? Você trabalhar com a juventude, ajudando elas a crescer no evangelho, você aprende demais, né? E tudo isso eu me fortaleci, tudo isso eu tive um conhecimento perfeito, o que é o ser humano, o que é as pessoas, como as pessoas agem. Muitas pessoas, elas têm uma visão diferente, um gosto diferente, né? O,
um jeito diferente. Então isso ajuda você a compreender cada um individual, né? O próprio Salvador, ele conhece as pessoas individualmente. Ele me conhece a mim, conhece o Alain individualmente. E a gente, nesse chamado como bispo, a gente tem essa oportunidade de conhecer as pessoas individualmente. Como ela age, como ela faz, como elas compreendem, como não compreende. E tudo isso vai trazendo para nós, como líder, um conhecimento perfeito do ser humano. Muito bom. Então, o que você mais aprendeu nesse tempo de bispado foi como lidar com pessoas, né? Exatamente. Eu imagino também que você tenha vivido momentos bem marcantes, bem desafiadores como um bispo. Não é todo bispo passa, né? Com certeza. É muito difícil você ver um bispo que fala assim, não, passei os meus 4 anos, meus 6 anos de bispo ali e foi tranquilo demais. Não. Não é muito difícil, é errar. Eu acredito que se tiver alguém aí assistindo a gente que foi bispo, que passou assim os seus 4 ou 6 anos de bispo sem ter nada desafiador, comenta aí, bota aí nos comentários, certo? Que eu quero saber. Eu acho difícil alguém comentar alguma coisa. Mas tem alguma experiência de várias experiências desafiadoras que passaram durante o seu tempo de bispado, claro. Uhum. Tem alguma que foi a mais marcante, assim, a que te tocou mais no bispado, que tu pode compartilhar? Teve vários nela, mas ele teve um, assim, digamos, né? No meu chamado como bispo, né? Muitas vezes eu tinha que deixar de ser eu, né? É verdade. Eu tinha que deixar de ser eu para ser aquilo que realmente precisa naquele momento, né? E teve um momento que ocorreu um falecimento e uma perda de um familiar que eu tive que me acordar de madrugada e teve que aparar essa família, né? E eu me lembro como se fosse hoje, essa família não queria outra pessoa, queria eu, né? E ao reconhecer, quando a pessoa chegou lá, eu tive que reconhecer o corpo lá porque a pessoa confiava em mim e ela não estava no momento de bem para fazer o reconhecimento do corpo. E aquilo para mim foi uma experiência muito, muito marcante, né? Eu já vinha de casa tarde, já entrando pela madrugada para fazer esse atendimento, essa família, e tive que fazer isso. E essa pessoa é uma pessoa muito marcante, uma pessoa muito meu amigo que faleceu. E até hoje eu tenho na memória, né, essa perca que a gente teve desse irmão, que eu tive que realmente nesse dia fazer o reconhecimento dessa pessoa. Então, é muito desafio, sabe? Como bispo, a gente tem muitas coisas que fazemos por desafio, pelo dever como bispo, que não é tão boa, né, como você disse para mim, né? É desafiadora. Tem algumas coisas que você faz que é complicado como bispo, né? Não é fácil, não. Ser bispo não é fácil, né? Não vou dizer para vocês, ser bispo não é fácil. Você vai ter que encarar muitos desafios. O momento que você vai ter que deixar de ser você, deixar de ser eu, para poder concluir aquilo que realmente o Senhor quer que você faça. Incrível. É legal você ver também, apesar de ter sido um momento desafiador, a confiança que essa família tinha no bispo que liderava eles, né? Uhum. Para poder dizer que não era só um bispo, era um amigo que estava ali, né? Ajudando e Exato. tal. Eu acredito que esse seja o papel da liderança, né? Não se tornar só um líder, mas sim um amigo para todas as horas, né? Um amigo para que Isso. eles podem contar e podem se abrir, né? Aquele amigo mesmo de estar ali junto. Tanto que hoje o papel do ministrador é isso, né? É. E falando de ministração, presidente do coro agora, esquece o bispado, vamos para o presidente do coro. Agora, né? Eu, quando fui desobrigado, o meu bispo, né, fez questão de falar com a presidente da estaca para me chamar como presidente do coro, né? Eu já estava achava que ia entrar umas férias boas, né? E ter um pouco mais de sossego e tal. Mas aí me chamaram, o bispo me falou com a presidente da estaca, a presidente da estaca me chamou como presidente do coro, né? E presidente do coro, vocês sabem que hoje é uma mordomia também muito grande, né? Uma responsabilidade muito grande, né? Você trabalhar com homens, né? E digo para vocês, gente, não é fácil.
Vamos, Não é fácil. vamos fazer de novo. Ó, o presidente do quórum que passou como presidência do quórum aí. Se você não passou a sua época de presidente do quórum sem ter problema também, comenta aí embaixo. Eu duvido. Mas se tiver, comenta, tá? É uma das organizações, ela, muito difícil, né? Mas também é muito abençoada. A gente tem o desafio de fazer que esses homens ele possa fazer um trabalho que possa realmente tirar mais os fardos do bispo, né? Que a responsabilidade do presidente do coro é cuidar das famílias, né? No coro e sociedade de socorro, a presidência de socorro, o foco é tirar esse fardo do bispo, né? É trabalhar com as famílias, né? Acompanhar as famílias. E isso é um desafio também, né? A gente sabe que eu, quando eu era bispo, eu tinha que trabalhar, não tinha ainda essa mordomia de cuidar só dos jovens, né? Hoje em dia, o foco do bispo é a juventude. Mas no meu tempo, há uns 10, 15 anos atrás, não era tão assim. Uhum. Tinha muitas famílias que me procuravam, né? Muitas pessoas que só queriam conversar com o bispo, só queriam, o bispo, é o bispo. Não. Hoje em dia, o meu bispo tem é, um alívio, um pouco mais de alívio sobre esse assunto de família, né? Sobre a família da ala, que ele designa a mim e a presidente Tairine. E é um desafio grande, sabe? Ela é um desafio muito grande que a gente tem, né? É de focar a história da família, focar a obra missionária e focar também a ministração, que são as três mordomias principal que tem na presidência do coro, né? E fazer que essas coisas aconteçam não é fácil, não é fácil de jeito nenhum, né? Mas a gente aceita o desafio, a gente vai trabalhando, a gente vai realmente procurando fortalecer os homens, né? Para que a gente possa estar realmente é, todo mundo na mesma página, tá certo? E é isso, o trabalho do coro é fortalecer os homens e o trabalho da Sociedade de Socorro é fortalecer as mulheres no tocante desses três tópicos: obra missionária, questão da família e ministração. Eu vou pegar um gancho aqui, no que você falou sobre fortalecer os homens, né? Eu estava um tempo atrás, não faz muito tempo, eu fui para uma outra localidade aqui no Brasil e estava numa aula do coro e foi feita aquela oficina, né? Uhum, Oficina do coro e tal, para os homens poderem treinar e entender um pouco mais sobre o que os homens devem fazer, né, com as suas famílias. E eu fiquei chocado quando a gente estava lá, ouvindo lá o presidente do coro, e ele pediu para um dos liderados dele simular uma benção de saúde, uhum, né? E nós não tive, ele não teve capacidade para poder subir, levantar e fazer aquela benção de saúde, poder dar aquela benção, porque não tinha o conhecimento de como fazer. Lógico que quando você é novo na igreja, você está uhum. aprendendo, está cavalgando ali devagarzinho, está tentando crescer, né, de graça em graça, como a gente sabe, mas já era um membro velho, um membro antigo, Uhum. né? Então a gente vê a falta de cuidado, né? Lógico que eu não vou falar a ala, nem quem era, né? Até porque, e não era daqui do Ceará, então também não faz sentido. Ah, a gente tá no Ceará, tá bom? E, mas a gente vê a falta de cuidado que a liderança teve, né, no caso, Uhum, com esses irmãos do coro de não treinar eles, né? No caso, se a esposa dele exato. precisasse de uma bênção, Uhum, estaria nos maus lençóis, coisa que não aconteceu conosco, né? Nós temos homens bem capacitados aqui que foram bem capacitados por nossa liderança, né? isso. Tanto na época quando o senhor era bispo, quanto quando o presidente do coro com as oficinas e com as coisas que nos são ensinadas todos os domingos, né? Que nós temos a aula do coro, né? A cada domingo sim, domingo não. Uhum. Nós temos a aula do coro, nós somos bem nutridos com a boa palavra. É, eu queria ver de tu agora, falando sobre fortalecer os homens, fortalecer as famílias. É, nós sabemos que tem aquela escritura em Doutrina e Convênios, né, que você tem que repreender com firmeza e depois mostrar um amor maior para que a pessoa não se constrinja e que ela volte aos caminhos certos, né? E eu Isso. queria saber contigo, como a gente pode equilibrar o amor maior, né, o amor com essa firmeza, para que É. as pessoas possam se sentir acolhidas mesmo quando você é um pouco mais firme com elas.
Eu tive uma experiência ultimamente, agora está com 2 semanas atrás, Bem recente. recentemente, eu conversei, mandei uma mensagem para um dos nossos homens do coro, falando sobre algum assunto interessante entre eu e ele foi muito áspero comigo, ele foi muito duro e tal, e tal. E eu, no momento, eu precisei ser duro, sabe? No momento, eu precisei ser duro com ele. E eu retribuí com a dureza, falei muito duro com ele, mas dentro da realidade, dentro do meu caráter, não deixando que aquilo demonstrasse para ele que eu estava com ódio. Não vira nada para Não, não ser aquele negócio é pessoal, né? isso, para ele não se achar que aquilo é uma coisa muito pessoal, sabe? Uhum. Mas eu fui duro. Tem hora que você precisa ser duro, tem hora que você precisa ensinar de uma forma que as pessoas elas possam aprender, porque muitas vezes você só passando a mão na cabeça, você só dizendo sim, não vai ajudar. Muitas vezes você vai dizer não. Muitas vezes você vai ser um pouco mais duro nas palavras, né? Porque se trata de homem. E homens, tem que ser, tem uma escritura que diz que Jesus Cristo ele falava como se falasse com o homem, né? Se dirigia às pessoas, falasse como falar com o homem. Isso é preciso a gente fazer, muitas vezes. O interessante, Alan, é que 2 dias depois eu recebi um retorno da mensagem dele, me pedindo desculpa, e a gente, sabe, se desculpou e a gente se entendeu de uma maneira agradável, sabe? Porque ele compreendeu o ensinamento que eu estava passando para ele. Não era pro mal dele, né? Entendeu? Ele sentiu. E isso eu fiquei maravilhoso, grato com ele. Nós dois pedimos perdão um ao outro pelas palavras ásperas, um pouco um com o outro, mas ficou uma coisa muito amigável, ficou uma coisa muito irmandade, ficou uma coisa que a gente foi bem feliz no retorno de tudo isso. Perfeito. Então, muito bom, foi muito bom. Nós estamos chegando ao final, né, desse podcast, dessa conversa que nós temos aqui. E para encerrar, só as últimas coisinhas que nós temos para falar aqui, eu queria ver com você, se você pudesse resumir em uma frase, né, uma frase direta, qual foi a maior lição que o Evangelho trouxe para a sua vida? Qual seria essa frase? Perdão. Perdão? Por quê? Você tem que ter no seu coração o sentimento de perdão. Porque muitas vezes, não uma vez, mas muitas vezes você vai ter que perdoar. E é perdoando que você vai se tornar amado. Você vai se tornar um líder grande, um líder espiritual. Todos nós cometemos erros, todos nós temos falhas. Mas hoje as pessoas têm um pouco de dificuldade de abrir a sua boca e pedir o perdão. E isso é um crescimento muito grande quando a gente tem esse desafio que vence ele. Você tem dificuldade de perdoar alguém, treine. Você ore, peça ao Senhor a capacidade de perdoar. E é perdoando que você vai sentir o sentimento amoroso do Pai Celestial. Muito bom, perdão, né? Tudo que o Senhor, o Salvador, ensina pra gente, né? Isso. Vai por dentro do perdão, principalmente ele que deu a sua vida para perdoar os nossos Exatamente. pecados, né? Quem somos nós para não perdoar Exatamente. ninguém, né? E se você pudesse deixar uma última mensagem para quem está ouvindo a gente agora, para quem assistiu a gente até aqui agora, o que é que você gostaria de dizer? Eu gostaria de dizer para vocês que o amor pelas pessoas não é uma coisa fácil, não é?
Você amar as pessoas não é fácil, porque tem pessoas que é difícil a gente amar. Tem pessoas que é mais fácil a gente amar. São mais doces, são mais carinhosas. Tem pessoas amargas, tem pessoas retruncadas, e essa precisa também de amor. Ame mais. O amor, ele é tudo. Amar não é o significado de dizer que você aceita tudo que as pessoas fazem. Não. Amar é você tentar compreender as pessoas, aceitar elas, quando muitas vezes dá vontade de fazer ao contrário, sabe? Então ame mais, perdoe mais. Essa é a mensagem que eu queria falar para vocês hoje, certo? Muito obrigado, Bispo Ribamar Matias, né, nosso presidente do coro. Vocês ficaram aqui com as palavras do grandioso, poderoso presidente do coro que nós temos aqui na Ala 9 Metrópole 2. Se vocês gostaram do vídeo do nosso podcast até agora, eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal da nossa ala, que com certeza nós vamos ter mais, nós estamos prometendo, planejando, pelo menos, ter um podcast desse por semana, né? Se não conseguimos, vocês tenham um pouco de paciência, nós estamos engatinhando ainda para resolver algumas coisas assim, certo? E eu tenho certeza que com as palavras do nosso amigo Ribamar Matias, as pessoas que estão ouvindo aí de casa, vão sair um pouco mais fortalecidos, com o coração mais quente, com o coração mais grato ao Senhor. E é isso, muito obrigado, Ribamar. Obrigado, Alain, pela oportunidade, né, que você me deu para esse momento, né? É muito gratificante a gente falar do Evangelho para as pessoas. É muito gratificante você prestar o seu testemunho na igreja, né? E isso é uma gratidão muito grande. Sou grato pela essa oportunidade. Eu que agradeço por você ter aceitado. Foi bem rápido, né? Nosso convite, e você aceitou assim prontamente, não perguntou nada, só eu vou. Então, tranquilo. Perfeito, muito obrigado mesmo. Obrigado. E é isso. Até a próxima, gente. Até logo, pessoal. Um abraço. Curte, comenta, compartilha com os amigos e deixa aí embaixo bispos e presentes do coro. Não esquece. Se vocês não passaram por problemas durante a chamada de vocês, comenta aqui embaixo que eu quero saber essas histórias aí bem direitinho, ok? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.